Imagine acordar em um mundo onde todos ao seu redor estão tossindo, com febre alta e medo nos olhos. Você ouve gritos na rua, vê carroças cheias de corpos sendo levadas para fora da cidade e percebe que ninguém sabe o que está acontecendo. As igrejas tocam os sinos incessantemente anunciando mortes e os jornais trazem apenas desespero. A nova peste está aqui. Hoje vamos voltar para 1918, para o auge de uma pandemia que deixou o mundo de joelhos. Será que você conseguiria sobreviver naquela época? 1918 era um ano sombrio. A Primeira Guerra Mundial estava em seus momentos finais, mas o custo era alto. Milhões de mortos e cidades devastadas. Nesse cenário de destruição, surgiu um novo inimigo, silencioso e mortal. A gripe, que mais tarde seria chamada de gripe espanhola, não fazia distinção entre soldados, mulheres, crianças ou idosos. Ela atacava sem piedade, matando mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. As notícias eram confusas. Muitos acreditavam que era apenas mais uma gripe, até que começaram a ver pessoas jovens e saudáveis caindo mortas em questão de horas. Famílias inteiras desapareceram e até os médicos estavam aterrorizados, porque ninguém sabia o que estava lidando. O vírus parecia ser um castigo que ninguém conseguia escapar. As ruas das grandes cidades, como Nova York, Londres e Madrid, ficaram irreconhecíveis. Havia filas nos cemitérios e os corpos eram enterrados em valas comuns porque não havia caixões suficientes. Muitos evitavam sair de casa, mas o terror crescia porque os próprios familiares podiam estar infectados. Você já imaginou o que é dormir ao lado de alguém e na manhã seguinte essa pessoa estar morta? Isso aconteceu milhares de vezes. As pessoas queimavam suas roupas, desinfetavam as casas com vinagre fervente e usavam máscaras feitas de gaze, achando que isso as protegeria. Mas nada parecia funcionar. Naquela época, não havia testes rápidos, não havia vacinas e ninguém sabia exatamente como o vírus se espalhava. Alguns acreditavam que era o ar, outros diziam que vinha da poeira das trincheiras de guerra. Médicos recomendavam tratamentos absurdos, como beber uísque ou tomar banhos gelados. Tudo era tentativa e erro. E o diagnóstico? Não era nada preciso. Se você estivesse tossindo e com febre alta, já era considerado um caso grave. Quando seus lábios começavam a ficar roxos, era praticamente uma sentença de morte. O pior é que não importava o quão saudável ou jovem você fosse. Essa gripe parecia atacar justamente os mais fortes. O mais assustador era a rapidez com que o vírus agia. Em muitos casos, a pessoa apresentava os primeiros sintomas de manhã e, ao anoitecer, já estava morta. Pulmões se enchiam de líquido e as pessoas morriam sufocadas. Imagine ver alguém lutando para respirar, sem nada que você pudesse fazer para ajudar. Essa era a realidade para milhões de famílias em todo o mundo. Havia histórias de milagres, como pessoas que se recuperaram sem explicação. Elas eram vistas quase como heróis, mas muitos tinham sequelas para o resto da vida. Por outro lado, os rumores e superstições só aumentavam o medo. Algumas cidades proibiram abraços e apertos de mão, enquanto outras acreditavam que a gripe era uma punição divina. No Brasil, por exemplo, muitos acreditavam que era culpa do vento europeu trazido pelos imigrantes. O governo chegou a recomendar que as pessoas não ficassem tristes, porque isso enfraquecia o sistema imunológico. Era um misto de desinformação, desespero e fé cega em qualquer solução. Depois de 2 anos e 3 ondas devastadoras, a pandemia finalmente começou a desaparecer. Mas o mundo não era mais o mesmo. Milhões de crianças ficaram órfãs, famílias inteiras desapareceram e a confiança nos sistemas de saúde da época foi abalada. Para muitos, a gripe espanhola foi mais traumática do que a guerra. E se isso acontecesse hoje? Apesar de termos vacinas, hospitais modernos e comunicação instantânea, será que estaríamos realmente preparados? A velocidade com que o vírus se espalhou naquela época foi assustadora, mas com a globalização, o impacto seria ainda maior. A gripe espanhola nos ensina que, mesmo diante do desconhecido, a humanidade tem a capacidade de resistir e se adaptar, mas também nos lembra que o medo e a desinformação podem ser tão perigosos quanto o próprio vírus. Ao longo de 1918 e 1919,
A gripe espanhola atingiu praticamente todos os cantos do mundo. Estima-se que 1/3 da população global tenha sido infectado, com um número de mortes entre 50 e 100 milhões, uma escala de devastação que supera até mesmo a Primeira Guerra Mundial. Ninguém estava a salvo. Desde aldeias isoladas até grandes metrópoles, a doença não escolhia vítimas. O impacto foi tão grande que muitas comunidades enfrentaram colapsos sociais e econômicos que levaram décadas para serem superados. As 3 ondas da pandemia revelaram sua força de maneira cruel. A primeira, ainda no início de 1918, foi grave, mas relativamente controlada em alguns lugares. Já a segunda onda, no final daquele ano, foi a mais letal. Nessa fase, o vírus havia sofrido mutações e se tornado ainda mais agressivo, dizimando populações inteiras em questão de semanas. A terceira onda, em 1919, foi menos severa, mas ainda assim perigosa. A ciência da época estava despreparada. Sem antivirais, sem vacinas e com pouco entendimento sobre virologia, os médicos recorriam a medidas desesperadas, muitas vezes ineficazes. O isolamento social, as máscaras improvisadas e as quarentenas eram adotados em algumas regiões, mas a falta de coordenação dificultava os resultados. Em muitas cidades, os hospitais ficaram sobrecarregados e locais como escolas e igrejas foram transformados em enfermarias improvisadas. Culturalmente, a gripe espanhola deixou marcas profundas. Em um mundo onde a comunicação ainda dependia de jornais impressos e rumores, a disseminação de informações falsas complicava ainda mais a situação. Ideias errôneas sobre o vírus alimentavam preconceitos, levando à exclusão de determinados grupos, vistos como culpados pela propagação da doença. No Brasil, onde as condições sanitárias já eram precárias, a pandemia revelou ainda mais as desigualdades sociais. Os mais pobres, vivendo em habitações superlotadas, eram particularmente vulneráveis. As campanhas públicas incentivavam medidas como a queima de roupas de infectados e o uso de desinfetantes caseiros, mas os recursos eram escassos para a maioria da população. Com o passar do tempo, a pandemia começou a recuar. Parte disso se deveu à imunidade adquirida por aqueles que sobreviveram, e parte à própria dinâmica do vírus, que perdeu força. Quando a doença finalmente deu sinais de controle, o mundo tentou seguir em frente, mas os traumas permaneceram. Muitas das lições aprendidas na época influenciaram a ciência moderna. A necessidade de sistemas de saúde mais robustos, pesquisas sobre doenças infecciosas e o desenvolvimento de vacinas se tornaram prioridades em diversos países. Ainda assim, o medo de outra pandemia nunca desapareceu. Pensar no que aconteceu em 1918 nos faz refletir sobre nossa vulnerabilidade diante do desconhecido. Mesmo hoje, com tecnologia avançada e acesso instantâneo à informação, enfrentamos desafios similares quando novas ameaças surgem. A história nos alerta para a importância da preparação, da solidariedade e da ciência, mas também nos lembra que, mesmo nos piores momentos, a humanidade tem uma capacidade extraordinária de resistir e se reinventar. Se você ficou impressionado com essa história e quer conhecer mais sobre eventos históricos marcantes, pandemias, guerras e como a humanidade superou desafios tão assustadores, inscreva-se no nosso canal. Aqui, trazemos conteúdos detalhados, emocionantes e repletos de curiosidades que vão te fazer refletir sobre o passado e aprender com ele. Ative o sininho para receber notificações e não perder nenhum vídeo. Juntos, podemos explorar as lições do passado e entender melhor o presente. Não fique de fora dessa jornada de conhecimento. Clique no botão de inscrever-se agora mesmo.